Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula, né? Nesse capítulo, ele refere-se ao sistema sensorial, ele está relacionado à nossa audição, visão, né? Tato, paladar, né? E aí a gente vai ver cada parte dessa que é interessante. Bom, o que é o nosso sistema sensorial? Ele é responsável por captar esses estímulos, né? Ele também é formado por um conjunto de células e esse estímulo ele é interno no nosso corpo e é formado por células específicas nas quais elas são responsáveis. São células proprioceptoras, ou seja, são encontradas nos músculos e parte específica nos tendões, nas juntas, nas cápsulas articuladas e nos órgãos internos. Quando recebem esses estímulos, eles são responsáveis por transmitir a mensagem ao nosso sistema nervoso, tá? O que são e quantos são os órgãos do sentido? É formado pelos órgãos que são responsáveis pelas sensações do nosso corpo. E é o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. E cada parte é constituída por células sensoriais específicas, né? E cada uma direcionada às suas funções. O que é esse cérebro que nós temos? Ele decodifica essa mensagem, onde ele traduz para os órgãos dos sentidos e aí ele redistribui no nosso organismo. Vamos falar primeiro sobre a nossa audição, né? Quem é que faz parte da audição? O nosso ouvido, essa parte da orelha, né? E ela é dividida em três partes: orelha média, orelha externa e orelha interna. Externa porque é fora, tá? E esse pavilhão chamado pavilhão auditivo, né? E ele é muito importante porque é ele que faz a captação desse som, tá? E que envia. O que é essa orelha média? É uma estrutura óssea onde ela é constituída por três ossos pequenos, chamados de ossículos, que é o martelo, o estribo e a bigorna, né? Já a orelha interna, ela dentro é constituída por células nervosas, tá? E ela é responsável pela audição e o equilíbrio. E também tem uma parte chamada de cóclea, que é um formato de um caracol, tá? É um tubozinho onde ele emite, onde ele faz essa ligação. E os canais semicirculares, esses canais eles estão relacionados ao equilíbrio do corpo. Eu não sei se vocês sabem, mas também nosso ouvido ele produz uma cera, ela é chamada de cerume, né? E ela fica ao redor, né? Da orelha e ela impede que as impurezas penetrem, tá? E ela faz parte da orelha externa. Na nossa audição, existem dois tipos de problemas causados. É chamado de otite média, é o que? É uma inflamação que acontece no acúmulo do líquido ou secreção dessa orelha. E labirintite. Labirintite é uma inflamação que é responsável pelo nosso equilíbrio, tá? Outro sentido é a visão. Sem a visão não seria possível, né? Então, o funcionamento desse sentido, ele é muito interessante, porque envolve sérias estruturas, né? A pupila, o cristalino, a retina, esse nervo óptico, ele está associado ao nosso olho, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado. Essa parte branca do nosso olho é chamada de esclero ou esclerótica, né? A retina é uma camada interna revestida por células, que é onde constam bastonetes e cones, né? Esse nervo óptico, né? É ele que transmite as informações do olho para o cérebro. Existem doenças relacionadas à visão, que é chamada de miopia, hipermetropia, daltonismo e astigmatismo. E que a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Porque a miopia é aquela pessoa que enxerga os objetos próximos dos seus olhos. A hipermetropia que enxerga distante dos seus olhos. O daltonismo é a pessoa que tem uma dificuldade em diferenciar cores, principalmente a verde,
né? E vermelho. E isso é uma doença hereditária, ou seja, não há correção, ou seja, a pessoa fica cego, corre o risco, né? E o astigmatismo é um indivíduo que enxerga as imagens como elas estivessem embaralhadas. E aí precisa ter um certo cuidado com isso. Quais são as doenças que afetam a nossa visão? Bom, tem a conjuntivite, que é uma inflamação na conjunta, tem uma chamada de catarata, que é uma opacidade do cristalino parcial ou total, é como se fosse uma carne que se desenvolve, tá? E tem o glaucoma, que é um excesso de expressão na câmara anterior desse olho. E, dependendo do grau desse problema, você pode ficar até cego, tá? Outra Outro sentido bem interessante é o tato. Ele está relacionado à nossa pele, tá certo? Epiderme é a parte superficial, ele é constituído por células mortas. Derme é a parte interna, que faz parte dessas papilas dérmicas, que é onde determina. Também tem a queratina, que é uma proteína que está na composição dos pelos e das unhas. Tem a melanina, que é de cor castanha, né? E são células que dependem da tonalidade da cor da pele. E as glândulas sudoríparas, elas fazem parte, gente, porque ela auxilia e mantém constante a temperatura do nosso corpo, né? Diante disso, a maioria desses receptores táteis está relacionado, ele capta sensações específicas, elas dérmicas, mecânicas ou dolorosas. E aí teve pesquisadores, né, que fiz tudo isso, e aí eles descobriram esses corpúsculos que fazem parte. No caso, esses corpúsculos de Messner, ele está relacionado à sensibilidade a toques leves. Esse de Krause, ele é responsável pelos receptores dérmicos relacionados ao frio. Esse de Ruffini, ele também é por receptores térmicos, mas que está relacionado ao calor. Já o de Walter Pancini, ele capta estímulos vibratórios. As terminações nervosas livres, elas são sensibilizadas a estímulos mecânicos, térmicos e aos dolorosos. Ou seja, uma associação de todas essas terminações nervosas que o tato, né, ele tem. Ele também é o maior órgão do nosso corpo, que é a pele, ele é muito importante, né? Também ela tem uma extensão coberta por pequenos receptores e essas terminações que é ela que faz essa ligação. Também o tato, ele é essencial para a vida, pois é através dele que nós percebemos o frio, o calor, a dor e dentre outras que nos ajudam a permanecer vivos. O tato também ele é essencial para a percepção, que também são pessoas que não têm todos os sentidos em perfeita sincronia, digamos, um deficiente visual. Ele não tem a visão e a visão passa a ser o tato. E para a leitura é em braille, são pontinhos onde determina as letras e ele aprende a se desenvolver. Bom, olfato. O olfato, tá? Ele está relacionado à nossa narina, né? O cheiro. Ele é um órgão de sentido que não pode deixar de fora, são bem importantes, e ele possui, tá, os quimiorreceptores. O que é isso? Eles são responsáveis pela captação dos estímulos de odor, né, e que formam-se durante esse lobo olfativo. E também tem a anosmia, está relacionada à captação do sentir o cheiro. E as pessoas que têm problema de rinite, sinusite, gripe e resfriado sofrem porque ele impede que você sinta, tá, esse cheiro. E é bem interessante. O que é a gustação? A gustação, gente, ele é bem interessante, tá? Pois ele está relacionado ao nosso paladar, né? Ele é fundamental para esse complexo processo alimentar, porque se não tiver o paladar, você não teria tanto interesse pela comida. E aí tem o que nós chamamos de sensações gustativas. O que é isso? Elas são capazes de perceber as proporções dos estímulos, aquilo que você prova
Então, ele estimula e desenvolve, tá, no cérebro. Tem a intensidade dessa sensação. Ela está relacionada aos estímulos, seja pela concentração dessa substância, seja pelo tempo de duração que tem o estímulo, e também pela superfície lingual, que ele vai dar estímulos a você saborear. A nossa língua ele tem os 4 gostos, né? Ponta, meio, nas extremidades e no final. E também tem o efeito da temperatura. O que quer dizer isso? Ela está relacionada à variação, né, com essa temperatura que nós sentimos o alimento. Né? E com isso, essa gustação ela pode trazer sérios problemas. Né? Quais são essas doenças que estão relacionadas ao paladar? A gripe, o resfriado, a sinusite, a faringite, pólipos nasais, que são pequenos caroços, né? E também a gente pode ter inflamações nas nossas glândulas, tá? Glândulas salivares. Então, a gente precisa ter muito cuidado, estimular esses sentidos, tá? E, com isso, desenvolver algumas habilidades. Sem isso, não seria possível. Até a próxima aula.